Então, a igreja, ela deve ser contra a cultura? Não. Vejam, eu queria através desse símbolo, né, da cultura nordestina, passar para vocês um ensinamento até bem interessante. Alguns anos atrás, alguns bons anos, séculos atrás, os judeus chegaram até a nossa nação, aqui no Nordeste, e eles precisaram, por algumas questões religiosas, mudar os seus nomes e frequentar outra religião. E para eles poderem se enturmar, vamos colocar dessa forma, com aquelas pessoas ali da região, eles precisaram se disfarçar, por assim dizer. E eles trouxeram eles criaram esse chapéu, que é o chapéu de couro. Obviamente que existem vários tipos de modelo, que é um deles. E se você observar esse chapéu, ele é um quipá. Ele é um quipá. Então, para eles não perderem a sua cultura da época, eles continuaram usando o seu quipá. E eles tinham os seus cachinhos, né, bem conhecidos, aqueles judeus ortodoxos. E quando eles foram obrigados, por assim dizer, a cortar os seus cachinhos, eles criaram esses cachinhos aqui para poder lembrar da sua devoção a Deus. Eles também colocaram aqui algo bem interessante, a estrela de Davi, que é a estrela de 6 pontas. Esse chapéu demonstra muito bem a cultura como ela deve ser utilizada. Sendo assim, a igreja, ela precisa e vai ter que sempre entender algo. Que quando ela vai pregar o evangelho, ela não deve maltratar a cultura local. Ela deve entender a cultura local, tentar interagir com a cultura local e ressignificar a cultura local. Mas algumas pessoas acabam dizendo assim, mas pastor, existem ritmos, existem coisas que não agradam a Deus. E eu vou devolver a você com a questão bíblica. A Bíblia vai dizer, por exemplo, o que agradava ou não agradava a Deus. Moisés, ele sobe para falar com Deus, para falar sobre as leis que haveriam de ser entregues. E quando ele sobe, ele deixou um arraial. E naquele arraial tinha fogueira. E naquele arraial que tinha fogueira também tinha bandeiras. Tinha os estandartes ali das tribos. Quando ele sobe, ele deixa Arão. Mas quando ele desce, ele está ouvindo alaridos, gritos, músicas. E ele diz assim, olha, esses alaridos não é nem de vencedor nem de vencido, é de adoração. E quando ele chega lá, eles tinham colocado um novo Deus, um bezerro de ouro. Moisés, ele não manda acabar com a fogueira, ele não manda acabar com o arraial, ele não manda acabar com nada daquilo. Ele manda tirar o bezerro de ouro. O problema é quem está no centro daquela festa. É quem é o centro das coisas. Eu pergunto, por exemplo, para você. Quem criou o computador, criou para a igreja? Quem criou o microfone, criou para a igreja? Não. Mas quem deu a ideia inicial? Quem deu os materiais inicial? Quem deu a inspiração inicial? Paulo responde que os demônios nada têm e nada são, que tudo veio dele. As ideias das músicas, dos instrumentos, da prosperidade, da provisão, dos materiais, veio tudo dele. Então o diabo, ele distorce, toma posse, tira o homem. E nós temos que tomar posse de volta, ressignificar e transformar aquele veículo, aquela festa, aquela cultura em uma adoração a Deus. Tirar o que não agrada ao Senhor, mas não desrespeitar a cultura local. Então, que nós possamos usar a cultura local para poder pregar o evangelho, como Paulo fez no Areópago em Atenas. Ele não saiu pisoteando a religião de ninguém, mas ele utilizou a religião do lugar que adorava o Deus desconhecido para dizer que o Deus desconhecido, na verdade, era o Deus que nós adoramos. Querido, que nós possamos ser inteligentes. Utilize a cultura, ressignifique ela e transforme ela através da palavra.